Então vamos lá, semana 3, segundo ano. Então esse temático aqui é cultura e política na construção do Estado Nacional Brasileiro. Então, a gente vai continuar com aquela temática, tá? Que a gente teve semana passada. Então a gente vai falar sobre o processo político do Brasil, né? Tema e tópico, embates políticos e culturais no processo de construção e afirmação nacional. Então a gente está falando do Brasil independente. Só lembrando que o Brasil se tornou independente em 1822, tá? No dia 7 de setembro. Inclusive está chegando aí o feriado famoso. 7 de setembro vai cair que dia? Deixa eu ver se vai ser alegria ou tristeza, professor. A alegria vai cair na terça-feira, ó. Feriadinho para nós aí, ó. Habilidades. Analisar fontes, jornais e revistas da época que expressam as sátiras ao poder. O Império em caricaturas. Então, o que é uma sátira? Sátira, para quem não sabe de onde veio essa palavra, vou mostrar o que era um sátiro para vocês. O sátiro é um personagem da mitologia grega que ele era metade bode, metade humano. E o que esse personagem da mitologia grega fazia? Esse personagem da mitologia grega, ele era como se fosse criaturas das florestas que pregavam peças nas pessoas. Então, por exemplo, roubava as pessoas, puxava a perna. Alguns sátiros também eram tinham várias rixas, às vezes com heróis, com os deuses e tudo mais. Então, normalmente ele é representado dessa forma aqui, metade animal, que seria um bode, né? Eles tinham chifres também, né? Segundo a mitologia, e metade humanos, tá? Como se fosse o Minotauro. Só que o Minotauro não tem muito a ver, tá? Com a parte dos sátiros, né? O Minotauro já é mais um. É também um ser, né? Que ele foi preso no labirinto e que eram dadas pessoas para ele se alimentar, né? Então ele ficava preso. Daí tem a história dele e tudo mais. Se quiser, se tiverem curiosidade, depois eu posso contar para vocês como que é a história do Minotauro. Então as sátiras, a palavra sátira veio disso. Então o sátiro é uma pessoa que brinca, uma pessoa que faz brincadeiras e tudo mais. E caricaturas são isso aqui, ó. Isso aqui é uma caricatura, né? Você desenha um personagem que você queira de uma forma mais brincalhona, assim, digamos assim, né? Igual essa charge que eu estou mostrando aqui agora para vocês. Então vamos lá para o texto. O tema aqui é o Império e em caricaturas, né? Caro estudante, nessa semana você irá analisar charges que foram publicadas em revistas brasileiras durante o Segundo Reinado. Então, o Segundo Reinado aqui vai de 1840 até 1889, tá? E vai aprender a interpretar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma charge e vai interpretar ela, vai falar o que ela está querendo dizer. Charge, gente, existem várias, tá? Falando sobre os vários. A gente encontra muito essas charges hoje em dia no Instagram, no Facebook. O pessoal faz muitas charges, assim, jornais e tudo mais. Então você De encontra. político também, né, professor? Isso, de Mais com político. político, né? Político tem vários. Vários e vários aí, ó. Bolsonaro, então, é cheio de sátira. Então tem várias aqui, ó. Tem várias, ó. Você vê a maioria são do Bolsonaro ou criticando outra coisa, tipo, uma coisa cotidiana, vacina. Então, o pessoal usa a brincadeira para falar alguma coisa séria, digamos assim, né? Ou uma crítica a alguém e tudo mais. Então, tem várias e várias sátiras aí, ó. Várias e várias. Você acha várias hoje em dia. Várias, ó. E também não é uma coisa recente, tá? Tem sátiras aí desde, sei lá, antes de Cristo, tá bom? Os gregos também faziam isso. Então, uma breve apresentação. Charge é um gênero textual que usa o desenho para fazer críticas a algum acontecimento daquela época por meio do humor. Então, sempre tem humor no meio dos desenhos, tá? A palavra vem do francês charge, que significa carga ou exagero. No caso, os desenhos exageram os traços de que alguém
ou de algo para torná-los burlescos, cômicos, que causam riso por serem muito ridículos. As charges foram criadas no começo do século XIX por desenhistas que queriam se expressar de forma original e inusitada. Muitos publicados em jornais e revistas da época faziam críticas aos políticos e aos hábitos das pessoas. Para entender uma charge é necessário conhecer o contexto histórico em que ela foi feita, ou seja, o que está acontecendo naquele momento, naquela sociedade específica. No Brasil do século XIX, principalmente durante o Segundo Reinado, foram publicados muitos jornais e principalmente revistas que usavam a charge como forma de expressão. O primeiro jornal brasileiro que publicou caricaturas como forma de sátira política foi o periódico Cabrião, de São Paulo, fundado em 1866, que teve curta duração, foi fechado em 1867 devido às suas críticas ao Império. Então isso aqui a gente vê que é uma censura, tá? Uma censura já era aplicada desde antes da ditadura. No Rio de Janeiro, nesse período, circulavam dezenas de revistas com charges, com destaque para o Arlequim, A Vida Fluminense, o Mosquito, Semana Ilustrada, o Besouro, o Mequetrefe, a Comédia Social, a Galeria, o Contemporâneo, a Revista Ilustrada. Então, esses aqui são exemplos, tá, gente, de algumas revistas ou jornais que existiam na época que publicavam charges. Então, como na época não existia o celular, também os meios de comunicação eram só os jornais impressos, né? Porque não existia internet, não tinha TV, muito menos o rádio. O rádio, acho que não sei quando que surgiu o rádio, essa é uma boa pergunta. Mas eu acho que foi 1800 alguma coisa. Mas aí só foi popularizar mesmo, assim, com os jornais no rádio, essas coisas assim, acho que por volta de 1900. Então, antes disso, as pessoas tinham somente os jornais, né? Então, era comum, se você quisesse saber das notícias lá de onde você vivia, você pegar um jornal e ler, tá? Hoje que não é um hábito tão comum assim, né? Apesar que de ainda existir. Então, analisa as charges seguintes criadas durante o governo de Dom Pedro II, publicadas em jornais da época. Então, aqui está escrito carrossel partidário. Então, o que a gente pode ver nessa charge? Então, aqui tem alguns personagens, tá? Aqui está escrito, ó, acho que vocês não vão conseguir ler, mas aqui está escrito Partido Liberal, nessa mulher que está sentada no cavalo aqui. Esse aqui com certeza é o Partido Conservador. Daí Dom Pedro aqui está segurando os dois, né? De um lado e de outro, como se fosse num carrossel, aqueles carrosséis de cavalinho, né? E uma pessoa que está empurrando o carrossel para fazer ele girar. E aqui eu não sei. Ah, isso aqui está escrito diplomacia. Então, isso aqui é diplomacia, que está girando o carrossel. Aqui está o Partido Liberal, aqui o Partido Conservador, né? E o Dom Pedro está no meio tentando equilibrar os dois para fazer girar. Então, o rei se diverte, a charge de Faria, publicado no jornal O Mequetrefe, em 9/1/1878. Então, é uma charge bem antiga, tá? Fazendo alguma crítica ao governo de Dom Pedro. Então, a transcrição da imagem. O caricaturista desenhou Dom Pedro II como o eixo de um carrossel no qual giram os cavalinhos. Na barra do vestido da dama do cavalinho, lê-se Partido Liberal, que é o que eu falei para vocês aqui, ó. Em oposição, o homem da charge representa o Partido Conservador. Quem gira o carrossel é uma idosa, em cujo vestido está escrito diplomacia. Tal como o carrossel, os partidos políticos giravam, isto é, revezavam-se no poder ao redor de Dom Pedro II. O eixo central, e de acordo com o ritmo da diplomacia imperial, é uma velha conhecida, maliciosa e espertalhona. A diplomacia se limitava a uma troca de favores e de distribuição de títulos, cargos e pensões. Então era comum na época, gente, o Dom Pedro dar alguns cargos ou alguns títulos de nobreza, como barão, arqueduque, duquesa e tudo mais, para agradar esse pessoal que era um pessoal que tinha dinheiro na época. Então, para você ser, por exemplo, um deputado, um senador, você teria primeiro que ter muito dinheiro, então você teria que ter vários e vários hectares de terra e ser uma pessoa influente, né, na época. E aí você conseguia aproximação a Dom Pedro.
Aí, dependendo do que você quisesse, né, você tinha contato direto com o imperador, que ele era o poder moderador, que a gente chama. Então, na época, existia o poder moderador, que no caso era Dom Pedro que exercia, e tinha os poderes que a gente está acostumado, né? Executivo, legislativo e o judiciário. Então, o que que acontece? Esses três poderes aqui, a gente vê hoje em dia, tá? Executivo, legislativo e judiciário. Como que a gente percebe esses poderes? O executivo são as pessoas que executam alguma obra ou executam a lei de acordo com aquilo que está escrito. Então, por exemplo, um prefeito. Um prefeito ele tem que governar de acordo com as leis do município e também do estado e também da União. Então, por exemplo, ele vai fazer uma obra. Para fazer uma obra, ele tem que chegar nos trâmites da obra. Então, ele tem que fazer uma licitação para ver qual empresa pode fazer a obra, o valor da obra. Ele tem que contratar essa empresa de acordo com o recurso que ele tem e tudo mais. Então, é toda uma burocracia. Então, esse é o Poder Executivo. Quem mais faz parte do Poder Executivo? A polícia. Por quê? A polícia, quando ela detém uma pessoa, não quer dizer que ela é culpada, a não ser se ela for pega em flagrante. Não sei se já ouviram falar essa palavrinha. O que é o flagrante? Dentro de um espaço de tempo, se eu não me engano é 24 horas, se você cometeu algum crime e a polícia conseguiu te encontrar, você é preso em flagrante. Quer dizer o quê? Você é o autor de um crime. Pode ser um roubo, um furto, um assassinato, pode ser qualquer coisa nesse sentido. E você é preso, você é detido, na verdade, né? Daí quem vai julgar se, por exemplo, um assassinato foi legítima defesa ou não, se o roubo às vezes foi por inanição, né? A pessoa estava passando tanta fome que já estava até ficando doente e roubou. Isso não é crime, tá? Você roubar para se alimentar não é crime. Então, quem vai decidir isso é um outro poder, que é o judiciário. O que o judiciário vai fazer? Ele é composto pelos juízes, promotores, advogados. Ele vai ver se na ação que você cometeu, se você realmente cometeu um crime ou não. Então tem como que a gente fala, uma interpretação da lei para ver se você cometeu esse crime ou não. Porque ele daí vai entrar de acordo com o quê? Com o Código Penal, né? Para ver se vai te dar uma pena ou não. E também com outros códigos, né? Da Código Civil e tudo mais. E quem que faz essas leis? É o legislativo. Então são os vereadores, os senadores, os deputados federais, deputados estaduais, que eles são incumbidos de fazer a lei. Então eles podem mudar a lei também. Caso, sei lá, uma lei que eu sempre dou como exemplo, que foi uma lei estadual e depois virou uma lei federal, é você fumar em ambientes fechados. Então, o que que acontece? Começou em São Paulo, então São Paulo criou uma lei estadual que proibia as pessoas de fumarem dentro de estabelecimentos fechados. Então, em ônibus, em comércio em geral, restaurante e tudo mais. Antes disso, o pessoal fumava em qualquer lugar. Era até comum nos anos 80 e para trás, né, as pessoas fumarem em qualquer lugar. Às vezes você está lá no avião, a pessoa está fumando do seu lado, e mesmo se você não fumar, você tinha que ficar cheirando a fumaça dos outros. Então, essa lei, ela começou em São Paulo e virou uma lei federal. Agora, em nenhum lugar você pode fumar dentro de um espaço fechado. Então, voltando aqui à caricatura, ela representa o quê? Uma crítica a Dom Pedro, que ele tinha que ficar balanceando ali entre esses dois partidos, né? Antigamente só existiam dois partidos, que era o liberal e o conservador, tá? Então, as perguntas, ó. Quem é o homem representado no eixo do carrossel e qual sua importância no que diz respeito ao equilíbrio político na época? Então, o homem que está aqui no meio é Dom Pedro II, tá? Então, o homem, a parte central da charge seria Dom Pedro II, tá? E olha lá. E qual sua importância no que diz respeito ao equilíbrio político? Então, o equilíbrio político era
feito pelo imperador, pois ele exercia o poder moderador, tá? O poder moderador é o quê? Eu coloquei aqui em cima. Por quê? Porque o executivo, o legislativo e o judiciário passava por Dom Pedro. Então, se ele quisesse alterar alguma lei ou mandar prender alguém por algum motivo e tudo mais, ele tinha um poder sobre todos os outros poderes, inclusive de salvar alguém de uma forca, condenado à morte ou à prisão e tudo mais. Ele tinha esse poder. Não quer dizer que ele fazia isso toda vez, né? Mas só que ele tem esse poder. Até hoje, os presidentes têm. Eu tenho. Nos Estados Unidos, se eu não estou enganado, no Brasil eu não sei se existe, tá? Depois eu vou até pesquisar para ver, confirmar para vocês. Nos Estados Unidos tem um. Antes do presidente sair da presidência, né, terminar o mandato, ele pode anistiar algumas pessoas, por exemplo, que foram condenados à morte ou preso político, alguma coisa assim. O que é anistiar? Você soltar a pessoa, você absolver ela dos crimes que ela cometeu. Você pode anistiar essa pessoa. Nos Estados Unidos existe isso até hoje. No Brasil eu já não sei. O que essa charge revela sobre os partidos políticos durante o segundo reinado? Então a gente vê que existiam dois partidos, né? Ela revela que existiam dois partidos políticos e que esses tinham pensamentos diferentes entre si. Eu posso colocar aqui: os liberais queriam o fim da escravidão, menos parte deles. Então, uma boa parte deles queria o fim da escravidão. Alguns, obviamente, eram proprietários de terra, então eles não queriam o fim da escravidão porque eles usavam os escravos como mão de obra, tá? Mas, vou colocar aqui, e mais autonomia na política nos estados. Vocês podem até ver em alguns textos que os estados também são chamados de províncias, tá? Até hoje em espanhol, se você for ver, por exemplo, na Argentina, Paraguai, Uruguai, eles também têm divisões de estados igual a gente tem, né? Só que eles não chamam de estados, eles chamam de províncias, tá? É comum eles falarem províncias ao invés de estado, que dá na mesma, tá? Eu prefiro até a palavra província do que estado, porque estado, às vezes no texto, está falando, por exemplo, o Brasil, blá 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 blá, o Estado brasileiro, ou só Estado com letra maiúscula, quer dizer também Brasil. Que Estado com letra maiúscula também quer dizer país, tá? Então, às vezes a gente confunde, os alunos, principalmente os alunos menores, né? Eles confundem Estado com Estado. Porque tem o Estado de Minas Gerais e o Estado que é o Brasil, né? Então, às vezes confunde um pouco. Já os conservadores defendiam uma maior centralização política. Então, eles não queriam que os estados tivessem tanta autonomia. Tanto é que os governadores, na época, eram eleitos pelo Dom Pedro, tá? Então, você não. Primeiro, que pouquíssimas pessoas votavam na época. Você tinha que comprovar a renda. Então, somente os ricos votavam. E o que acontece é que os conservadores, eles defendiam que somente a monarquia deveria governar. Não deveria, por exemplo, os estados terem mais autonomia, cobrar os seus impostos e tudo mais. Eles queriam que centralizasse o poder somente no Dom Pedro, né? E assim eles conseguiam governar melhor, né? Estando ali do lado de Dom Pedro. Já os liberais já eram mais, eles queriam mais autonomia dos outros estados no país, Minas Gerais, São Paulo, Bahia e tudo mais. O desenhista representa a diplomacia como quem gira o carrossel. Qual a sua função no contexto do segundo reinado? Então, o que é diplomacia? Se a gente souber o que é diplomacia, a gente vai entender. Vocês entendem como diplomacia? O que é uma pessoa diplomática para vocês?
Ou vocês nunca viram essa palavra, ou vocês sempre veem a palavra, mas não sabem o significado. E aí? Vocês não sabem o significado? Pode falar. Nada? Uma pessoa muito importante, estudado, sei lá. Uma pessoa diplomática é aquela pessoa que consegue conversar com as duas partes. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Tipo Vamos juiz. pensar. Vamos pensar assim numa mãe. Daí você tem dois filhos, certo? Então, o que que acontece? Normalmente os filhos brigam, né? Por um presente, por, sei lá, uma bola, qualquer coisa. Então, os pais, normalmente, eles fazem esse papel diplomático, ou na cinta, né? Ou, se não, na conversa, que obviamente é muito melhor, né? Então, Eu você vou no chega nos dois... chinelo. Ou no chinelo. Então, o que que acontece? A diplomacia é quando você junta essas duas pessoas e explica para elas por que que um tem a bola, o outro tem outro brinquedo, ou explica, por exemplo, por que que o pai com a mãe não pode comprar alguma coisa. Então, você explicar é diplomático. Você bater já é autoritário. Entendeu a diferença? Então, se você bater na pessoa, você não está, entre aspas, ensinando, né? Você está o quê? Você está impondo a sua vontade. Então eu Já sou quando você autoritária, pessoal. isso. O pai, quando é autoritário, normalmente ele fala não e não explica. Por exemplo, mãe, compra tal coisa para mim. Não, fica quieto aí, moleque. Isso é autoritário. Agora, se o moleque fazer a mesma pergunta, mãe, compra isso aqui para mim. Daí você fala assim, não, o pai não tem dinheiro, tal, explica. Eu sei que criança muitas vezes não entende, começa a fazer birra, né? Mas ele tenta explicar. E com o tempo a criança vai se habituando com isso, entendeu? Então é até bom nessa parte assim de criação, né? Eu fui criado assim, de você às vezes falar o não, mas dar a oportunidade, por exemplo, da criança juntar dinheiro, fazendo algumas funções básicas dentro de casa, tipo ajudar a lavar a louça, a limpar a casa, e ele ganhar alguma gratificação com isso, entendeu? Organizar alguma coisa. Mas isso aí é obrigação dele. Tudo bem, eu também concordo que é obrigação do filho querer ajudar. Mas se você dá dinheiro para ele como forma de gratificação, ele vai tendo a noção do quanto ele tem que trabalhar para ele conseguir aquilo, entendeu? Então, de certa forma, ele fazendo pequenas coisinhas assim, você gratificando, ele vai juntando dinheirinho, daí ele compra as coisinhas que ele quer, né? Daí você complementa para comprar algo que ele queira. Daí, na cabecinha dele, o que acontece? Muda a chavinha, né? Daí quando ele vê um negócio assim, na prateleira, alguma coisa, custa R$ 200. Pô, R$ 200 eu tenho que trabalhar pra caramba pra juntar. Então isso é importante. Eu fui criado assim e deu certo, que eu não ficava enchendo o saco do meu pai querendo nada, né? Eu falava pro meu pai, o que que dá pra trabalhar aí pra comprar uma bicicleta? Daí eu vendia empadinha, vendia coxinha. Meu pai sempre fez salgado, né? Então eu vendia, ele levava eu quando era pequeno, tinha, sei lá, 6 anos, 7 anos, eu vendia pro pessoal. Ia numa escola, alguma coisa assim, e vendia. Daí eu juntava o dinheirinho e ele complementava e comprava alguma coisa. Então, querendo ou não, isso é agir agir de uma forma diplomática. Você nem criticar, mas você tentar entrar em um acordo. Então, a diplomacia é o quê? Diplomacia consiste em sempre apaziguar os ânimos e consiste em sempre apaziguar os ânimos e entrar em acordos. Na política, isso é essencial para as estratégias e no cumprimento de, dos objetivos partidários. A mesma coisa, você vai chegar, por exemplo, a um presidente. O presidente nunca governa sozinho.
Então ele tem a Câmara, ele tem o Congresso. Então tem pessoas ali, por exemplo, que são ligadas à religião, são evangélicos. Tem um pessoal que é ligado ao campo, que são às vezes fazendeiros e tudo mais. Tem um pessoal que é de esquerda, que é da reforma agrária e tudo mais. Então você tem que conversar com todo mundo. Não adianta nada você dar uma coisa para um e não dar nada para o outro. Então eles vão votar contra as leis e tudo mais. Então você tem que ser político. O ser político é ser diplomático. Então você tem que ter isso muito em mente para conseguir as coisas que você quer, certo? Então uma pessoa diplomática sempre consegue as coisas que quer, né? Porque ela sabe o jeito de conseguir. Ela sabe o jeito de conversar, de falar e tudo mais. Então é importante isso. Então, o nosso Bolsonaro, ele não exerce diplomacia. Não, Nosso presidente. Bolsonaro não. Ah, o Ele é Bolsonaro é mais autoritário. autoritário. É, ele é mais É. autoritário. Nossa, isso foi tão Ele é um bom essa governo assim. explicação. O Bolsonaro, a característica do governo dele é uma característica que muitos brasileiros têm, de ser autoritário, de ser, às vezes, assim, ignorante para certas coisas. Por exemplo, a ciência fala que tem que usar máscara ainda, e o cara vai lá, sobe no palanque e fala assim, eu vou tirar a máscara. Ele não tem o poder para fazer isso, ele Só sabe pelo disso. fato, professor, dele ter trocado tantos ministros da saúde, É. bem transparente como ele é autoritário. Que ele não Uhum, quer seguir o que o ministro quis, uhum. né? É, Ele tanto é que ele criticou colocou. bem no início da pandemia. Você lembra quando ele falou da gripe? Lembro, Que era uma lembro. gripezinha, e depois ele mesmo É, pegou o coronavírus. Então ele é uhum. autoritário. Não Então, entendo. e os ministros que ele colocou da saúde são todos da ala do exército. Muitos não são médicos, nunca atuaram no hospital e nada. Então é a mesma coisa que você pensar o seguinte: você vai fazer uma obra na sua casa. Você vai contratar um padeiro para erguer a parede da sua casa? Você não vai contratar um padeiro, você vai contratar um pedreiro, chamar um engenheiro. Então são pessoas que já são habituadas àquilo, à obra e tudo mais. Agora, você chamar um padeiro, o que ele vai fazer? Que pão tem a ver com cimento, tijolo, com Ele vai vidro, com... apanhar muito, vai aprender ainda, né, professor? Então, não adianta. Você não vai querer um serviço bem feito de uma pessoa que não entende do serviço. Então é mais ou menos esse sentido, entendeu? Então é isso que praticamente o Bolsonaro fez. Ele colocou pessoas que não são aptas àquele tipo de serviço e, obviamente, elas não fizeram um bom serviço. E as pessoas que eram aptas, elas foram mandadas embora porque elas seguiram a ciência, uma coisa que ele nunca quis seguir, né? Daí o país está como está, né? Morreu tantas pessoas aí que poderiam ser salvas com a vacina, né? Tanto é que já reduziu, acho que agora a ocupação dos leitos mesmo está em 60%, em 50%. E a maior parte das pessoas que estão sendo internadas ainda são pessoas que não tomaram a vacina por algum motivo. Então, o que a gente vê? Se tivesse começado a vacinação bem antes, se a gente começasse a vacinar o pessoal antes, não teria morrido tanta gente, né? Que já passou de 500 mil de pessoas já. Então é complicado. Então, política é uma coisa muito importante. Até alguns alunos me falaram, eu não vou votar em ninguém e tal. Eu falei, não, muito pelo contrário, você tem que votar em alguém, você tem que achar alguém que vale a pena votar. Mesmo que ele não seja eleito, mas pelo menos você exerceu o seu poder ali de escolha. Você exerceu o poder de escolha. Daí, a partir do momento que você faz política, você fala para as outras pessoas sobre o seu candidato, que ele é uma pessoa que vai tentar mudar alguma coisa e tudo mais, às vezes na próxima eleição ele ganha. Então muda alguma coisa. Só para vocês entenderem como que funciona o processo eleitoral, de um tempo para cá, muito mais mulheres, pessoas negras e, e pessoas assim de minorias, né, como os indígenas e tudo mais, foram eleitos. Várias pessoas desses grupos foram eleitos. Então quer dizer o quê? Já mudou alguma coisa, entendeu? Então, por exemplo, o Congresso nosso, majoritariamente são de homens. Só que a população nossa é basicamente 50% mulher e 50% homem. Então, obviamente, os homens não vão criar leis para as mulheres. Eles não vão se ater, às vezes, a esses pontos. Então, por isso que é importante votar em mulheres. Vocês que são mulheres, é importante vocês votarem em mulheres, para representar vocês, certo? É importante isso, é importante falar isso. Charge, balcão de negócios. Olha lá.
Tem uma pessoa aqui bem Professor, vestida. volta Oi, só na que eu fiquei questionando, eu não fiz a resposta. essa aqui? Só voltar para fazer o print aqui rapidinho. Que aí depois Essas eu. aqui? É, Aí, ó. pronto. Tá bom, obrigada. Nada. Então aqui, ó, tem um pessoal que tá passando, parece que uma fila. Aqui. Vou aumentar para vocês aqui, ó. Tá parecendo que tá passando uma fila. Tem um rapaz aqui segurando como se fosse um broche, alguma coisa, e atrás aqui tem uma vitrine de vários títulos de nobreza, avis, tem aqui, se eu não me engano, tá escrito títulos de nobreza aqui atrás, barão, alguma coisa assim. Daí tem um indígena no canto aqui chorando, parece, e a representação de Dom Pedro aqui atrás, ó. Tá uma fila para receber algum título de nobreza. Daí tá escrito assim, charge balcão de negócio. Então, pobre país, a corrupção alimenta a vaidade para dar vida ao patriotismo. É a legenda da charge de Ângelo Agostini, publicada no O Cabrião, de 1867. Então, o que está falando ali? Vai falar agora. Ó. Carregando sacos de dinheiro, clientes compram medalhas e títulos de nobreza que estão expostos na vitrine atrás do balcão. O vendedor na charge é o primeiro-ministro, observado pelo imperador, atrás dele. Aos pés deste, um indígena, símbolo da nação brasileira, esconde o rosto entre as mãos. A charge possui a seguinte legenda: pobre país, a corrupção alimenta a vaidade para dar vida ao patriotismo. A venda de comendas, né, títulos de nobrezas, cargos políticos e pensões para políticos e seus filhos, feita sob a anuência do imperador, era uma forma de manipulação política e de aumentar as receitas do governo no segundo reinado. Para isso, não se obedeciam critérios de competência, mas a interesses em obter vantagens materiais. Fato que deixa a nação, representada pelo indígena, prostrada de vergonha. Então, o indígena aqui representa a nação brasileira. Então, ele está com vergonha das pessoas que estão comprando títulos de nobreza, certo? Então, aqui são duas perguntinhas só. De acordo com o texto acima, o que eram comendas no segundo reinado e como elas eram adquiridas? Então, comendas, ele fala ali, ó, comendas, eram o quê? Eram Eram os títulos, títulos de nobreza. isso, títulos de nobreza. Nobreza dados a pessoas que tinham um alto poder aquisitivo. O que tinha alto poder aquisitivo na época? Fazendeiros. Vou colocar aqui mais do lado. Fazendeiros, grandes comerciantes, donos de indústrias, etc. Então, como elas eram adquiridas, as comendas eram adquiridas através de favores ou pagamentos ao governo imperial. Comendas eram títulos de nobreza dados a pessoas que tinham um alto poder aquisitivo. Fazendeiros, grandes comerciantes, donos de indústria, etc. Comendas eram adquiridas através de favores ou pagamentos ao governo imperial. Esses pagamentos aí, tipo impostos, alguma coisa assim, de arrecadação. Eles poderiam pagar em dinheiro ou em pedaços de terra, em qualquer outra coisa de valor na época, né? Mas normalmente era em dinheiro. Quem se pagava em dinheiro. A 2 aqui, ó. Que ideias o chargista apresenta ao desenhar um indígena atrás do balcão, escondendo o rosto? Vergonha. Então, isso. Mas o indígena representa quem? Nossa. Isso, representa o povo brasileiro. Certo? Porque o indígena Isso aí é uma, tipo assim, tipo uma corrupção, professor? Isso. O que eles estão fazendo é tipo uma corrupção, né? Isso, basicamente isso.
Então, o indígena, ele representa quem? Representa uma pessoa, as pessoas do resto do Brasil. Porque o indígena sempre foi considerado como nativo da terra, né? Como uma pessoa que já estava aqui antes da chegada dos portugueses. Então, tudo foi tomado deles, né? Eles tinham todas as terras, eles tinham ouro, eles tinham tudo. Obviamente, as tribos não tinham conhecimento da fundição dos metais, tá? Eles não tinham conhecimento disso. Mas só que eles viviam na natureza. Então, os portugueses, quando vieram para cá, eles tomaram isso dos indígenas e escravizaram eles, mataram. Quando eles vieram para cá, eles difundiram várias doenças também, né? Que os indígenas não tinham na época e vários morreram. Tanto é que hoje, eu não sei qual é a quantidade da população indígena no Brasil, deixa eu ver. População indígena no Brasil. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. De acordo com o censo 2010, ó, o Brasil vive em 896.917 pessoas. Então não chega nem a 1 milhão. Nem 1 milhão. Nem 1 milhão de pessoas que são consideradas indígenas, né? Indígenas. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem população indígena antes da chegada dos portugueses. Segundo dados publicados pela FUNAI, a população indígena em 1500 era de aproximadamente 3 milhões de habitantes. Então, olha para você ver. 2/3 da população indígena no Brasil morreu. Então, é absurdo, né? Foi praticamente dizimada a população indígena. Então, vou colocar aqui, ó. O indígena faz alusão à população brasileira e a reação dele na charge de vergonha pelo que está acontecendo. O indígena faz alusão à população brasileira e a reação dele na charge é de vergonha pelo que está acontecendo. Então, aqui o que a gente vê aqui, né? Indígena aqui, ó. Ele está agachado, né? Numa posição assim que a gente pode falar de submissão, né? No cantinho chorando, enquanto as pessoas fazem a distribuição aqui dos títulos de nobreza e Dom Pedro está até de olho fechado aqui no cantinho. Então é basicamente isso. Vocês têm alguma dúvida sobre as questões? Daí a gente começa a semana 4. Deixa eu só fazer o print da última aí, porque eu fico Pode procurando fazer entender aqui, para depois eu copiar, entendeu? tá. Mas acho que é bem tranquilo, assim, não tem tanta complexidade, não, nessas questões. Conseguiu aí? Consegui. Bacana. É porque eu não preocupo em copiar, não, professor, porque senão eu não entendo. Aí eu Não, você fico tem que concentrada entender. em copiar e